Senhoras e senhores, boa noite a todos. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença em mais esse evento da CIRP, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, com apoio da Associação Rural, Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, Casa do Contabilista, Ciesp, Sinduscom, Sincovarp e Observatório Social realizam 2 eventos gratuitos e abertos ao público para que os candidatos de Ribeirão Preto aos cargos de deputados federal e estadual apresentem suas propostas à população da cidade. Estamos convidar agora, na sequência, segundo o sorteio, o candidato a deputado federal Yusuf Alimeri, do PSDB. Por favor, candidato. 9 minutos para a sua explanação, 4 minutos para as respostas da plateia. À disposição, à vontade. Muito boa noite a todos. Quero agradecer aqui o convite da Associação Comercial, na pessoa do nosso presidente aqui, do Dorival Balbino, e dizer que realmente isso é muito importante, nós estarmos aqui para discutirmos uma situação dessa, porque muita gente, já foi falado isso aqui, muita gente discute muito a questão de quem vai ser o presidente ou quem vai ser o governador. Mas, na verdade, a democracia pulsa no parlamento. E nós precisamos discutir quem serão os nossos deputados federais. Porque quando vão os candidatos a presidente lá e promete o emprego, esse emprego só vai ser criado se passar os assuntos que eles propuserem na Câmara Federal. Então, é muito importante que a gente saiba em quem nós estamos votando para deputado federal. E agora eu vou objetivamente falar sobre a minha possível atuação na Câmara Federal. Nós vamos ter uma atuação, em primeiro lugar, nos grandes assuntos nacionais. Quais são os grandes assuntos nacionais? Teve gente aqui também que falou em criação de emprego, em reforma tributária. É claro que a reforma tributária é importante, mas se nós não tivermos de cara uma reforma da Previdência, nós não vamos ter geração de emprego. O Brasil, falar em diminuição de carga tributária hoje é demagogia. Por quê? Como é que nós vamos diminuir carga tributária se o país está num déficit público de 139 bilhões de reais esse ano? Então, nós precisamos efetivamente de reformas urgentes no arcabouço jurídico do Estado brasileiro. E a primeira reforma, do ponto de vista econômico, é a reforma da Previdência. Para os que não sabem aqui, eu fui superintendente do Instituto de Previdência aqui em Ribeirão Preto. E sei o quanto isso custa para o município. E nós precisamos reformar a Previdência, porque tem município, não só a Previdência geral, lá em Brasília, mas tem que passar lei lá em Brasília que reflita nos municípios. Só vou dar um exemplo simples para vocês. Cravinhos paga 30% do seu orçamento para o Instituto de Previdência deles. Sabe quantos aposentados tem Cravinhos? 140. E é um número insignificante para a nossa população, e só que ele gasta 30% do orçamento do município. As prefeituras, eu estou andando os municípios da nossa região, as prefeituras estão todas quebradas. Se nós não tivermos uma reforma jurídica do arcabouço do Estado brasileiro, nós não vamos dar certo como nação. E isso passa, primeiro, pela reforma da Previdência, mas passa também por diminuição do tamanho do Estado. Só depois disso é que nós vamos poder falar em reforma tributária com diminuição de carga tributária. Aí sim é uma questão responsável. Aí sim é uma questão que nós vamos viabilizar a iniciativa privada, que o Partido Novo tem falado com muita propriedade. Mas não adianta falar que nós vamos fazer isso só mudando as pessoas. Em segundo lugar, das grandes questões nacionais do Congresso é a reforma política.
E nós precisamos saber o que é reforma política. Muita gente está falando em reforma política e escreveu uma Constituição. Não, não adianta. O que é possível fazer e já mudaria por completo a nossa condição política. Voto distrital. Nós precisamos ter o voto distrital urgentemente. Nós precisamos ter na eleição de 2020 para vereador. E nós precisamos de uma coisa. Essa é difícil, mas não é impossível. Precisamos ter uma limitação de apenas uma reeleição para os cargos legislativos também. Porque senão acontece como acontece em todas as câmaras de vereadores, em todas as assembleias legislativas e na Câmara Federal. O quê? Deixa de ser a casa do povo para ser a casa de quem está lá há 40 anos. Nós tivemos aqui, nesse exemplo, aqui em Ribeirão Preto, o exemplo da eleição de 2016, onde foram desalojados de lá vereadores com 24, com 32 e até um com 36 anos de casa. A casa era dele. Eu acompanhei ele ser presidente da Câmara mais de 5 vezes. Então, nós precisamos mudar essa realidade. E essa realidade se muda com proposta e com articulação. Eu sou médico há 35 anos e é a primeira vez que eu me candidato, mas acompanho a política há muitos anos. O meu pai foi vereador em Sertãozinho e eu fui secretário municipal aqui em Ribeirão Preto em 2 oportunidades. No governo do saudoso prefeito Luiz Roberto Jabali e no prefeito, na última legislação, no último mandato do prefeito Gasparini. Então, essas questões são muito importantes do ponto de vista das grandes questões nacionais. Reforma do Estado brasileiro, junto com a reforma da Previdência e a reforma política, para que a gente tenha, sim, condições de renovar a política. A outra questão é da corrupção. A corrupção, evidentemente que nós temos que ser contra, e eu sou a favor de todas as medidas contra a corrupção. Mas nós precisamos urgentemente diminuir a oportunidade da corrupção. Então, quando nós falamos em diminuir o tamanho do Estado, nós estamos fundamentalmente diminuindo as oportunidades de acontecer a corrupção, porque a corrupção acontece para financiar o político de uma maneira geral. Muitos ficam ricos, mas a grande maioria usa esse dinheiro para fazer campanhas nababescas por aí. E consequentemente, distorce a democracia. Então, a nossa democracia, ela precisa ser aprimorada. Ela está manca. Ela está manca porque o Poder Legislativo, desde muito tempo, mas aprofundando em 2005 com o Mensalão, e a continuidade é com o Petrolão, depois de saído do Mensalão. Ninguém acreditou, reelegeram o presidente de então, e aí ele promoveu o Petrolão. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria dizer para vocês em termos de atuação. Evidentemente, nós temos que ter uma atuação também regional, em termos de região metropolitana, e em termos da saúde. Eu sou presidente da Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo e conheço bem o que é um sistema de saúde, e nós vamos trabalhar muito do ponto de vista regional. Nós temos muitos desperdícios que dá para otimizar muito recurso, apesar que na saúde nós precisamos de mais recursos, sim. Então, eu queria terminar pedindo aqui o voto na minha pessoa para deputado federal. 4530, doutor Iusf, deputado federal. Muito obrigado. Ok, doutor Iusf, as perguntas da plateia. O que o senhor pensa sobre a saúde da família? É uma das perguntas anônimas.
a estratégia de saúde da família é o pilar mais importante que nós temos da saúde pública. Por quê? Porque é o pilar que conhece a família, que conhece as pessoas. O que nós temos que fazer é ampliar o projeto, que hoje chama-se Estratégia de Saúde da Família, mas não é só ampliar, porque a Estratégia de Saúde da Família tem um agente comunitário de saúde, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um médico. O que nós precisamos é ampliar o agente comunitário de saúde. Esse agente, ele conhece, ele mora na comunidade, ele vai trazer benefícios muito maiores do que se ampliar um médico, por exemplo. O Leandro questiona o senhor quais foram suas contribuições para a comunidade que lhe credenciaram a disputar essa eleição. Olha, eu contribuí com a comunidade em muitos aspectos, mas o mais importante é a minha atividade como médico. Eu trabalho há 35 anos como médico, atendo 75% de pacientes do SUS e, em suma, é o que eu imagino que seja importante, apesar que eu trabalhei durante 7 anos, nas secretarias em Ribeirão, fui superintendente do SASSOM e acho que contribuí também para que a assistência à saúde do funcionalismo público fosse muito adequada naquele momento. Temos tempo ainda, 2 minutos. O senhor é a favor de, ficou meio difícil aqui, mas uma reeleição. Porque o senhor que presidiu o seu partido não levantou essa bandeira antes? Olha, presidente de partido não tem fórum para levantar esse tipo de bandeira. Então, eu não levantei simplesmente por isso. Eu nunca tive mandato parlamentar e essa bandeira só pode ser levantada por um mandato parlamentar. Quando você não tem um mandato, se você fizer uma proposta dessa, você vai ser acusado de que você está querendo tirar o outro de lá. Então, se eu estiver lá, eu vou fazer a proposta com propriedade. 1 minuto e meio ainda, o senhor fique à vontade, dispor ou usar o tempo. Bom, quero mais uma vez agradecer ao Dorival, presidente da Associação Comercial, por esse momento, mas o grande desafio nosso hoje é realmente levar a população para votar. E mais do que levar para votar, é saber que renovação não é por quem não é deputado para quem é deputado. É por quem pensa diferente do status quo da política hoje. Simplesmente a renovação dos nomes não vai fazer diferença. Nós precisamos olhar, sim, as propostas e a história de vida, a história profissional. Eu vou dar um exemplo clássico aqui do nosso presidente da Câmara, do Federal, o Rodrigo Maia. O que o Rodrigo Maia tem a contribuir? Ele tem 46 anos e é deputado federal há 21. Tudo que ele aprendeu lá dentro. A contribuição dele tende a ser nula para nós. Então, o que nós queremos é convencer a população de que cada vez mais nós temos que levar para a Câmara Federal profissionais que tenham história, profissionais que tenham currículo, e não simplesmente falam do currículo sem mostrar o que fizeram. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, doutor Yusuf, candidato a deputado federal.